Salve amigos, mais um baita de um podcast Experts. O podcast mais completo da Escola de Negócios Bootcamp. Estou aqui com meu irmão Zé Andrade, diretamente dos estúdios da Prime Bid Bros. Confundi tudo. Prime Bid Bros Corporation, diretamente para o YouTube da Escola de Negócios Bootcamp. É ou não é o programa de mais audiência, de maior audiência nesse estúdio do podcast? Faça a sua apresentação da nossa convidada em seguida, que a gente vai fazer um banho de loja hoje legal aqui. Boa noite, meu irmão Zé Roberto. É isso aí, galera. Hoje estamos aqui com uma convidada mais que ilustríssima. Disputadíssima, eu diria até. Mas é uma honra recebê-la aqui. Thaís Passarella, que honra recebê-la. Eu vou falar algumas coisinhas da Thaís antes de passar a apresentação para ela. Thaís, executiva de marketing, de muita relevância nesse mercado, formada em administração de empresas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ela tem tanto MBA que eu escolhi um só. Ela tem um MBA de inteligência. Deixa eu ver aqui. Eu escrevi inteligência empresarial. É muita inteligência. E muita competência. Thaís, que prazer te receber aqui. Por favor, se apresente para os nossos convidados. Bom, olá, pessoal. Tô até intimidada aqui com essa apresentação, tá certo? Eu preciso falar coisas relevantes, senão eu vou ficar feio. Mas primeiro eu agradecer, né, o Zé e o Andrade pelo convite. Uma honra falar com vocês aqui. Vou me apresentar muito rapidamente. Sou aqui a Thaís, como já, né, o Andrade já apresentou. Tenho uns 25, quase 30 de carreira, tá certo? Nessa área de marketing, de estratégia e gestão de marcas. Gosto de estudar, tá certo? Então, o Andrade foi justo no ponto fraco-forte, né? Que dá uma intimidada, mas eu acho que isso faz parte um pouquinho do profissional, né? A gente tem que estar se atualizando e espero contribuir um pouquinho aqui com conhecimento. Tem algumas passagens por grandes empresas, né? Ainda estou aqui na ativa, tá certo? Nos conhecemos aí do nosso trabalho. Tenho aí comecei uma jornada com praticamente empreendendo, né? Com a família. Depois, logo na época de faculdade, fui fazer consultoria e a convite de um professor que eu gosto muito. Mas fui para a área de telecom, onde foi o meu grande berço, né? A área de telecom, passei por grandes telecoms móveis aí do Brasil. E há 18 anos, em dezembro, estou numa empresa de tecnologia focada no setor financeiro, que tem aí o mercado B2B, B2B2C. Na verdade, a gente fala muito B2Human, né? Que acho que é o que importa. Então, espero poder aqui compartilhar um pouquinho da minha visão com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite. Zé, tá contigo. A mulher é de tecnologia. Ela manja de tudo. Eu não tenho que tomar cuidado aqui. Do alfinete ao foguete. É isso mesmo. Tem uma coisa interessante que quando a gente lida com tecnologia, a gente faz marketing, faz ações específicas da marca e tal. E muitas vezes lidar com marketing significa também lidar com a imprensa ali perto de olho naquelas ações que a gente está fazendo. Como é que você, uma profissional super experiente em marketing, marcas, como é um relacionamento quando você tem um problema, às vezes da tecnologia, às vezes de um comportamento das pessoas de um determinado produto, como é que age com a imprensa? É uma curiosidade que eu tenho, porque eu vejo que a imprensa só cutuca onde dói. Parece médico, né? Só aperta onde dói. Claro que ela não vai lá à imprensa fazer uma propaganda, ela vai perguntar o que aconteceu com a sua tecnologia ou o que aconteceu com o comportamento do seu funcionário. Como é que você lida com isso na tua experiência? Olha, acho que é uma pergunta que não me lembro de alguém ter feito, né? Acho que vou falar um pouquinho do ponto de vista de empresa e acho que um pouquinho de vista do mercado, de funções mesmo, né? Na maioria das empresas, e é um pouquinho do que eu estou tentando desconstruir, e hoje onde eu faço, as duas áreas estão juntas, mas a maioria das empresas tratam como coisas independentes. Você tem a área de marketing, você tem a área de comunicação e você tem a área de imprensa. Então, os próprios setores privados e públicos já tratam isso como algo diferente, né?
Então você tem ali o marketing muito mais focado em gerar negócios, posicionamento, enfim, e outras questões de experiência do cliente. E você tem a área de imprensa, hoje, que está se transformando, porque precisa se transformar, num papel mais factual, né? Num papel que consegue extrapolar para chegar para a reputação. Então, acho que essa é uma primeira questão. Nas empresas, na maioria, já são tratadas diferente. Quando a gente olha, do ponto de vista aí, quem é o marketing no mercado, você não tem o marketing no mercado, mas você tem uma imprensa no mercado. E o que a imprensa cobre, por essência, tem que ser o interesse público, o interesse das pessoas, o interesse de esclarecimento. Esse é o papel da imprensa, né? De provocar, de mostrar ponto de vista. Então, a imprensa bem feita é a imprensa que sempre vai ter contraponto. Uma matéria, um jornal bem feito é aquele que mostra o fato, mas traz ali uma provocação, ou traz, né, o ponto de um outro lado, se é que existe um outro lado. Então, acho que naturalmente tem essências diferentes. O marketing está olhando para a empresa e para o consumidor, tentando alavancar suas vendas, tentando alavancar seus negócios, tentando trazer receita, tá certo? E a imprensa tem esse papel mais de esclarecimento. Então, acho que é diferente pela própria essência do papel, e o que eu vejo aqui, a gente como profissional de marketing ou de comunicação, é como é que a gente faz as coisas alinhadas justamente para ter o mínimo de ruído. Então, acho que tem uma máxima, colocando só mais uma pimenta, que é o atendimento ao cliente, tá certo? O atendimento ao cliente também acaba ficando num outro negócio. Então, acho que quanto mais as áreas conseguem entender e compreender o que está acontecendo com o consumidor e o que está acontecendo no mercado, você vai ter um ruído menor do marketing com a imprensa. Então, toda adoção de tecnologia, ela tem aí um processo, né? Tem um processo de hype, tem um processo naturalmente, aí, de filtro, e tem um processo de adaptabilidade, de relevância do que está sendo feito. E o marketing tem o papel de dar essa potência. A imprensa vai ficar o tempo todo cutucando. Será que vai? Será que não vai? O que é? O que não é? É para bem? É para o mal? Tal. Então, eu acho que tem também, o que eu quero dizer, tem papéis diferentes, mas que quanto mais alinhados no dia a dia, menos ruído para a empresa e para o cliente. Então, acho que, para mim, esse é o ponto de vista. É isso. Thaís, você tocou num ponto importantíssimo, comunicação. E eu sei que você é uma apaixonada por comunicação. Qual a importância da comunicação dos profissionais de hoje em dia, em geral? Nossa, vamos lá. As perguntas, realmente, é o melhor podcast. Tem que ser a melhor audiência, porque as perguntas são ótimas. Eu acho que quando a gente olha profissional especificamente de comunicação, né, a gente olha pelo conceito de comunicação, você tem alguém mandando a mensagem e o receptor, tá certo? E o que acontece geralmente é que o receptor não entende bem a mensagem. É o tal do telefone sem fio. É o tal do telefone sem fio, é o tal do ruído. Então, acho que por essência começa aí a comunicação. Então, o que um profissional de comunicação tem que fazer muito bem? Primeiro é ter uma clareza de que mensagem e o que eu quero transmitir. Depois é que formato, que linguagem, que visual isso tem que ter. E para que chegue no receptor com o mínimo de ruído quem é a minha audiência, tá certo? Então eu posso me preocupar com o que eu preciso transmitir, a formato, a identidade, o conteúdo, mas se eu não conhecer quem é o cara que vai receber, certamente vai ter ruído. Então acho que isso me traz o que hoje um profissional de comunicação tem que ter. Primeiro, essa clareza. Segundo, conhecimento, tá certo? Acho que a gente tem vivido um momento não só de pandemia, mas acho que de multigerações, onde você tem aí uma dificuldade de adquirir conhecimento e uma facilidade de julgamento. Então, acho que isso tem sido um dificultador para qualquer comunicador e para qualquer profissional também, de qualquer área, mas de comunicação em específico, que é isso, como é que você vai aprender o tecniquez, né? Se você já se acha autossuficiente em muitas coisas. E acho que a gente tem hoje multiformatos de comunicação. Vide aqui o podcast, né? A gente tem falado, gente, como o podcast tem ganhado relevância e audiência. Mas é um formato que requer uma série de cuidados, uma série de conhecimento. Mesmo aqui, o microfone, onde tem que estar, é diferente de qualquer outra questão. O conteúdo, ele é mais aberto, ele é descontraído, ele dá para errar, dá para acertar.
Você vai para uma televisão ao vivo, gente, esquece, não é igual um podcast, não tem essa liberdade toda. Né? Tanto é que, então, os canais digitais estão trazendo um pouco mais de verdade, um pouco mais de autenticidade. Isso tem ganhado o consumidor, porque, né, vira mais gente da gente. Então, eu acho que tem uma questão importante disso, de como é que a comunicação tem que ser tratada nessas 3 esferas, né? Objetivo, acho que tem faltado um pouco, né? Às vezes as pessoas querem comunicar, mas ao mesmo tempo não sabem bem o que querem comunicar e qual é o objetivo da comunicação, mas sabem que tem que fazer. Então, acho que esse já é um ponto, assim, de alerta. O segundo é o formato adequado, porque não necessariamente é o formato ou a mensagem está bem escrita ou a identidade daquilo está bem feita. E o terceiro é como é que a gente conhece cada vez mais quem está recebendo a mensagem. Então, para mim, essa, né, em poucas palavras, tem sido o grande desafio da comunicação. Ou seja, tá faltando papo reto. Tá faltando papo reto. Mas tem um negócio aí, Andrade, que é o seguinte, tem muita diferença, inclusive, de idades da persona, né, da comunicação. Uma coisa que me chama bem a atenção é que a tecnologia está presente na nossa vida e é inevitável, ela está aí, para todo tipo de uso e aplicação que a gente tem hoje, né? Desde celulares até o que a gente encontra aí de tecnologias em termos de comunicação, transmissão de dados, etc. Quando a gente fala nisso, nessa tecnologia presente, a gente lida, você que é da área de comunicação, marketing, você tem que fazer chegar uma mensagem. E você está lidando com gente que pode não ter visto aquela tecnologia, não tem a mínima ideia como começa. Como é que fica essa coisa vamos dizer, até da jornada do cliente, aquela experiência do cliente, quando ele se depara com uma tecnologia nova. Como é que você, na tua experiência, tem que agir sabendo que tem mensagem para diversas pessoas diferentes que vão usar a mesma tecnologia. Ela não é voltada, é igual um celular, não é voltado só para quem é mais jovem ou mais velho, é para todos. Como é que a comunicação se torna efetiva? Eu acho que tem um ponto depois que eu queria falar, além da sua pergunta, que é importante talvez do excesso no foco na tecnologia e não no foco no problema que ela resolve. Então, acho que esse é um ponto importante e que pode ser parte, né, da continuidade da minha resposta. Mas acho que, de novo, como um comunicador, vamos lá, você tem, naturalmente, quando eu falo de quem vai ser o receptor, ou quem vai ser o cliente, vamos tratar uma linguagem menos técnica, né? Mas assim, para quem você quer falar? Quem é essa pessoa? E aí acho que tem a primeira questão que é a gente estereotipa muito. Então, os 50 a mais não usa isso, o jovem usa aquilo. Então, eu acho que a primeira coisa para o comunicador é como é que ele se baseia numa verdade de algum lugar e não na experiência que ele tem. Porque acho que esse também é um desafio enorme, né? Imagine, a gente tem aqui praticamente uma experiência de vida, acessos que a maioria da população não tem. E se eu trabalho com um produto que é de massa, se a minha premissa de vida for o que eu for falar, tá tudo errado. Então, eu acho que o primeiro ponto, né, quando você falou de jornada, hoje uma das questões mais difíceis que a gente tem é literalmente mapear, entender multijornadas. E hoje, a pessoa não é uma coisa só, né? Então, ele pode ser um jovem, ele pode estar estudando, ele tem acesso à tecnologia, mas ele pode ter comportamentos absolutamente diferentes. Ele pode não gostar de videogame? Pode. Ele pode não gostar de celular? Ele pode. A questão é como é que meu produto, onde ele está inserido e que universo ele está inserido. Por isso que é mais a jornada, não da pessoa, mas a jornada de compra, a jornada de consumo. E aí a gente quebra uma série de barreiras, que eu não preciso mais categorizar, classe A, 18 mais, que mora em periferia. Isso é estereótipo, absolutamente estereótipo. Agora, eu olhar, é um jovem, ou uma pessoa que consome na ida para o trabalho, que é o cara que sustenta a casa. Isso me diz muito mais sobre o comportamento dele do que o que ele preenche lá, meu nome Tomada é X. de decisão dele, né? Exatamente. Então, hoje o comunicador ele tem que entender mais de jornada do que necessariamente de estereótipos, né? E como é que a gente adequa isso? Gente,
pergunta de $1 trilhão, né? Se você souber, né? Fórmula já mágica. ganhou conta para nós que nós vamos vender já, né, Andrade? Mas eu começaria olhando, de novo, objetivos de negócio, que ferramentas eu conheço e estão acessíveis e principalmente como é que esse cara consome, o que tem valor para ele. Respondeu. Respondi? Isso. Aliás, over delivery. Ela é over delivery. Eu já tinha te falado isso. Thaís, me fala uma coisa. Como é que foi a experiência? Semana passada eu sei que você participou como painelista, né? Num evento da ABA, né? Que você é membro, inclusive participa da ABA, né? Da Associação Brasileira de Anunciantes com a TV Record. Como é que foi essa experiência? Já que você falou dos meios de comunicação, né, das diferenças de estar num podcast, de estar, às vezes, na televisão. Como é que é essa experiência de estar conduzindo uma experiência real dessa? Olha, eu vejo assim, vou falar como pessoa física, para mim é maravilhoso os dois, Sim. né? Porque eu adoro conversar, eu adoro compartilhar, né? Acho que é por isso que eu estou tanto tempo na mesma empresa. Essa coisa de compartilhar tem muito a ver com o nosso DNA. O que eu vejo de diferente, gente, a televisão é algo que está há muito tempo, né? Então você vê ali uma infraestrutura, uma preparação, uma quantidade de bastidores que te assusta, tá certo? Quando você olha hoje outros formatos, eu vejo um mesmo profissionalismo, mas com uma infraestrutura diferente, né? Então você vê um cuidado com áudio, um cuidado com iluminação, um cuidado com... Mas de alguma maneira, por exemplo, aqui o podcast, ele é muito mais solto, tá certo? Ele é muito mais... E eu acho que a televisão está tentando ir para esse lado. Os programas de televisão, né? Acho que a gente teve alguns ícones que estão tentando fazer isso. Eu sou super fã de Hebe Camargo, tá certo? A Hebe conseguiu fazer isso com uma tranquilidade que se fosse podcast hoje... Mas é isso, ela sentava no sofá ali e vamos conversar sobre assuntos de vida. Hoje o podcast consegue fazer isso e eu acho que a televisão consegue menos, né? Sim. Talvez porque tenham interlocutores, muito poucos interlocutores pré-definidos e que fala com uma massa, porque essa é a grande diferença para mim da televisão. A televisão é massa. Então, ela é um pouco mais engessada, ela tem que ser um pouco mais pro geral. O podcast, você está falando com o seu público, né? Então, é o que você falou, é bootcamp. Então, a gente tem ali eu sei muito mais próximo da minha audiência, eu consigo conversar mais de perto, né? Então, eu acho que também, quando a gente fala de formato, é isso. Na televisão, talvez eu não possa usar certas expressões, porque vai ter muita gente escutando. Então, como é que você fala algo que você não vai ser, entre aspas, cancelado ou mal interpretado, já que tem tanta diversidade de pessoas, de crenças, né? De repertório, de vivência. No podcast, você, entre aspas, até pela amplitude que ele consegue alcançar, mas você está mais direcionado. Então, eu acho que para mim esse é um pouquinho o exemplo, né, que você falou de diferença, tá? Aqui é muito mais solto, né? Lá, puxa, é tudo mais muito ensaiado, eu fico com roteiro, né? Você ensaia, tem relações públicas. Mas eu gosto de fazer os dois, assim, eu acho que cada um tem o seu papel, eu gosto muito disso, né? A gente fala muito no dia a dia também que a gente não tem que ser, a gente tem que ser menos ou e mais e. Então, acho que a gente tem espaço para todo mundo. E quanto mais cada um conseguir fazer mais, a gente vai ter mais oportunidades, com certeza. É isso. A gente não precisa retocar a maquiagem aqui, a Yara nunca pediu. Talvez na TV a gente precisasse dar um tapa, né? Porque ficaria mais, né? Apareceria melhor na fita. Quero explorar mais um pouquinho isso. Me parece que, no caso, você é uma autoridade no marketing, na comunicação. No público, aonde você tem mais destaque, será que é no podcast? O podcast ele é meio parecido, ou mais parecido com o rádio, uma coisa mais simples, mais despojada, aonde é aquela coisa, os programas matinais de rádio, Jovem Pan, Bandeirantes, lembra que tinha aqueles diversos programas? Sim, mais descontraídos. Essa descontração aproxima mais do que aquela coisa da TV que tem que ter aquela organização mais engessada e tal. Será que isso também você vê de maneira diferente? Porque você está multiplicando a tua autoridade, mas às vezes num mercado ou num público que não
não adianta multiplicar ali. Mas num podcast mais centralizado no foco, talvez seja mais sucesso para a autoridade. É mais ou menos isso que você disse quando tem essa diferença? Você sente que tem um foco diferente? Você aparece mais na TV, mas o foco no podcast seria mais forte para você? Bom, a autoridade está por conta de vocês, tá certo? Não sou tudo isso, não. Como eu disse, né? Eu acho que cada veículo tem um papel muito relevante e tem veículos que a gente chama de dispersão, né? Então, vou imaginar assim, a TV tudo é muito grande, mas a TV também está usando outras plataformas para ser TV. Então, hoje você vê muita coisa que é de TV que está sendo transportada até para o streaming, para canais digitais, né? Para redes sociais. Então, eu acho que a TV também já percebeu isso e os outros veículos estão cada vez mais se tornando híbridos, né? Então, o próprio podcast, eu não sei se eu afirmo que o podcast pode ser o rádio, ou se o rádio aprendeu com o podcast, ou se o rádio aprendeu com as plataformas de vídeo e fez um híbrido e nasceu o podcast. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo e a TV, ela cumpre um papel de massa, onde se a gente fosse falar, vamos dizer assim, né, de etapas de funil, né, você tem ali toda a parte de awareness, de conhecimento, com certeza a televisão não entrega mais do que qualquer outro veículo, tá certo? Quando você vai para o podcast, ou para o que a gente chama de segmentados, ele vai entregar também um conhecimento, mas muito mais já para consideração para pessoas que são mais relevantes. Então você tem menos dispersão. Então eu não sei se eu posso afirmar que quando o assunto é específico ele tem que ir para um veículo segmentado ou se ele tem que ir para o macro. Olha, acho que depende muito da estratégia seja do profissional, seja do produto, que às vezes ele tem que começar por algo muito maior e ir refinando. E claro que para estar na TV, do ponto de vista de investimento de marketing, você precisa de muito mais dinheiro. E do ponto de vista de ser qualquer pessoa, você precisa ser muito mais relevante para ser convidado ou ter um bom relacionamento para ser convidado, tá certo? E que eu acho que o podcast, ele é um pouco mais, falando, né, já que você usou o exemplo do podcast, ele é mais democrático, né? Ele é mais inclusivo até. Você tem mais gente falando de diversos assuntos com menos, talvez, estrutura ou reconhecimento do mercado maior. Não sei se era isso que você queria. Sim, era para provocar justamente essa discussão. A gente adora fazer essas provocações. Meu nosso Deus do papel céu. aqui não é explicar, é complicar. Lembra disso, Thaís? Tá bom, vou ficar mais atento. Thaís, a partir da máxima do ícone Peter Drucker, abre aspas, 60% dos problemas administrativos de uma empresa resultam de uma ineficácia de comunicação, fecha aspas. Por que as empresas têm tantos problemas de comunicação? Olha só, o filósofo, depois sou eu que sou a estudada. Porque comunicação não é uma disciplina exclusiva de uma área. Eu acho que assim como gestão de marca, como reputação, é uma área que cuida da comunicação, tá certo? Às vezes a comunicação interna e externa é uma única área, às vezes são diferentes, mas acho que a própria estrutura corporativa ajuda a comunicação a ser mais fluida ou menos fluida. E acho que o Drucker já sabia, né, que quem faz comunicação é gente, tá certo? E aí, de duas orelhas. E aí, é isso, né, gente? Você tem, às vezes, uma clareza do que precisa ser feito, como precisa ser feito, mas às vezes você tem interesses pessoais, às vezes você tem a famosa cultura corporativa, você tem, às vezes, falta de processos, né? Então, tem uma série para mim, questões que atrapalham a comunicação. Perfeito. Então, acho que a primeira que eu falei lá no começo, que é, puxa, quem trabalha com isso tem objetivo, a mensagem está clara, o público está definido, mas tem os complicômetros do dia a dia, que é exatamente isso. A empresa tem processo para se comunicar bem dentro e fora? Tem ferramentas? Então, se não tem, já começa daí. E acho que tem um lance da cultura, né? E a cultura envolve também
pessoas que estão entrando, pessoas que já estão lá. Então, não necessariamente a cultura é algo corporativo, mas não que todo mundo ainda absorveu, ou está em transformação. E tem, claro, de novo, os interesses como indivíduo, né, que às vezes extrapolam qualquer estratégia, qualquer ferramenta e qualquer cultura. Então, eu acho que essa é uma questão importante da comunicação que não dá para ser ignorada, que quem faz comunicação são pessoas. E já que a gente está falando aqui de tecnologia, vou eu aqui dar um palpite, não, mas acho que é algo polêmico, que é, e por que a gente não robotiza as coisas? Por que a gente não deixa as coisas mais automáticas, né? E aí entra todo esse papo que a gente está todo mundo discutindo de inteligência artificial, que nada mais é como é que a gente tem produtividade, como é que a gente tira ruídos, tira erro, ganha rentabilidade com ferramentas automatizadas. E eu acho que talvez isso abra espaço, né? Porque gente, às vezes, consegue fazer umas coisas que atrapalham. Mas, por outro lado, já respondendo a minha pergunta, minha provocação, eu vejo que existem camadas. Eu acho que tem camadas, sim, que processo resolve, tem camadas que a tecnologia resolve, mas o que faz diferença mesmo é a camada gente. Então, concordo com o Drucker, tá certo? Mas acho que o que dá para resolver, o que dá para minimizar o ruído é a camada gente também que consegue resolver. Perfeito. Muito legal, eu queria dar uma puxada nessa coisa da comunicação. A gente vive em muitos mercados, principalmente com esses lançamentos de tecnologia sucessivos, né? Eu acho que alguns mercados já vivem aquela fase da hipersaturação. Eu creio que entra naquilo que também se chama de paridade de marketing. Cadê o diferencial de um produto com o outro? Nessa hora, eu acho que é um assunto que você domina muito bem, acho que entra o branding. Como fazer para o branding ser um diferencial nessa paridade de marketing, nessa saturação de produtos, tecnologia atrás de tecnologia? Eu acho que o branding pode fazer aí um diferencial a favor do produto. Sei lá, contando a história do produto, uma coisa afetiva, um reconhecimento do produto. Como é que você vê isso sendo uma comunicadora, uma especialista em marketing e principalmente em branding? Vamos lá, eu acho que a maravilha é que cada vez mais as empresas, independente do tamanho, estão entendendo que branding é algo essencial para a sobrevivência, né? Antes era algo só de diferencial competitivo, hoje eu vejo que é de perpetuidade. Mesmo em commodity, né? Você falou assim, os produtos estão muito parecidos, mas mesmo em commodity, você vê branding sendo feito. Então, acho que tem menos a ver com a função do produto, com a função do serviço, e mais que proposta de valor aquilo entrega, que benefício concreto percebido aquilo entrega. E o brand tem esse papel, ele não é construído sem a sua essência, porque senão ele não se sustenta. A gente costuma dizer na área, né, que a marca ela é revelada. Ela não é idealizada e criada a partir do nada, senão ela não consegue ter sustentação. Então, quando a gente fala que, por exemplo, a marca é revelada, ela tem ali uma essência que tem que fazer muito sentido para ela como marca e para quem ela vai, o público que ela vai atuar. Então, eu posso criar, e acho que a gente tem exemplos maravilhosos aqui, de marcas que deram super certo e de marcas que não conseguiram cumprir a sua promessa, né? Porque a promessa estava absolutamente descolada do propósito e da essência do que aquilo ia fazer. Então, eu acho que fazer o branding, ele não vem salvar só por diferenciação, né? Ele tem que ser, a gente brinca assim, branding não é logo, né? Tem muita gente que acha que... Não confundir, né? Aí logotipo, né? Aí logotipo. É um ponto o nome importante. da minha marca é branding, né? Não. Aí é um negócio, um diferencial fundamental, né? Para quem é do segmento. A marca é composta do desenho e de uma mensagem. Isso é uma marca. O branding é o gerenciamento dessa marca, é fazer ela funcionar, tá certo? Eu acho que esse é um grande caminho para você buscar o que você falou aí, da diferenciação e do tratamento daquela marca, da gestão dela. O trabalho de branding, né, ele passa, primeiro que acho que o primeiro é o propósito, para que você existe,
certo? Para que aquela marca existe? E passa também por uma aspiração, tá certo? O que você quer ser? Então, esse exercício é fazer branding, tá certo? A execução da identidade visual, do nome, tudo tem técnica, mas o primeiro é que problema eu vim resolver. Então, branding passa por negócio, branding passa por marketing, branding passa por cultura. Então, e é uma pena que o mercado de branding tem se banalizado, né? Às vezes sendo confundido por publicidade. Então eu vou fazer uma marca, isso não é brand. Então, passa por reputação. Então, acho que hoje, se eu fosse definir, até por gostar muito, né? Brand é essa esfera que contempla todas essas disciplinas, porque justamente ela vai olhar a essência, vai entregar o propósito, vai ver que personalidade essa marca quer ter, se a gente vai ter arquétipos, personas, etc. Mas qual é a promessa dessa marca? Para que a gente veio? Para que ela existe? E tem marcas que você vê fazendo isso, o que menos elas fazem é vender produto. Tem marcas que o que menos ela faz é vender produto. Uma narrativa importante, um vínculo afetivo muitas vezes, um diferencial de status. Mas tá ela certo? não deixa de entregar isso aí. a essência do que O ela se propósito. prometeu, né? Exato. Então, eu não queria citar nenhuma marca, mas tem um ícone, né, de branding que por muito tempo dirigiu aí uma grande rede de fast food internacional e transformou essa rede, não é em vender sanduíche e combos, né? O cara lança roupas da marca e a gente comprando roupa de marca de hambúrguer. O que é isso? Não tá vendendo, ele não tá preocupado em vender camiseta, em pijamas, etc. Nem vê. Claro que ele quer. Mas quando a gente conversa, gente, eu quero oferecer uma experiência, um produto que caiba no bolso, que esteja quentinho, que seja bem feito e que naquele momento, aquele prazer dele, mereço, né? Entre aspas. Então, caramba, olha a jornada que tá por trás para vender um sanduíche. Então, eu acho que marca de refrigerante é isso, né? O que menos a marca faz hoje é vender refrigerante, tá certo? Porque ela tem uma história de juntar família, de ocasião, de quando você toma gelado, você fala, era tudo que eu precisava, né? O que é isso? Então, acho que construir uma marca é entender o que você quer causar, o que você quer transformar, o que você quer entregar. E aí, tem marcas que se resumem em competir por preço, e aí acho que esse é o risco, né? Por isso que acho que o commodity eu sou uma consumidora de água, né? E eu falei que tem uma marca de água que eu falei, gente, eles conseguiram tornar a água um produto premium. Né? Isso aí é demais, né? Abrir portfólio de água. Então, onde está tudo isso? Está nessa construção do que a gente quer ser. Como é que eu vou entregar isso? E aí o mundo se abre, que eu vou entregar fazendo isso, eu vou atender essas pessoas, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, acho que o processo de brand é um processo muito de olhar a razão de existir. É quase um processo humano, né? Só que transportado para uma empresa, para um negócio. É encantador, Matou, né? Você vê como é importante o tema. O brand é uma coisa que é apaixonante e a gente acaba tendo que ler, estudar, aprender cada vez mais, Andrade. Cada vez mais a gente está a par disso. Por causa do comportamento, é o resultado, é o laço afetivo, é o prazer que a gente sente. Sim. Certo? Ninguém vende mais uma roupa, vende um bem-estar, né? Vende a experiência. Né? É que às vezes o Colete, companheiro nosso aqui de bancada, apresenta um outro podcast, ele é mais assim, despachado, então ele fala assim, a Louis Vuitton não tá preocupada com a Renner, ela faz o preço dela e tá tudo certo, né? A Harley Davidson não pede pra ninguém tatuar, não dá desconto pra quem faz uma tatuagem da Harley Davidson, mas o cara é a marca mais tatuada do mundo, um estilo, né? Então, são essas experiências. Então, é o senso, né? É? O senso de comunidade, o senso de pertencimento. E cada marca, aí que tá, cada marca, ela tem uma questão que, por exemplo, a da Harley não necessariamente é só conexão afetiva, mas é um pertencimento, é um lifestyle.
E tem marcas que todo mundo quer ser e não vai conseguir ser, gente. Né? Exato. Então, acho que também tem essa. Como é que você faz uma jornada de branding que você vai... E branding, assim como eu falei de comunicação, a marca também, claro, geralmente é responsabilidade de uma área, mas a empresa toda tem que fazer. Porque se a execução não entregar a promessa da marca, não tem construção de marca. Não tem. E a experiência não é o que a marca fala, é o que o cliente vive. É o que a gente entrega na hora da verdade. Então, pode ter por isso que eu falei, pode ter o marketing mais maravilhoso, a promessa teórica mais digna de ganhar Oscar no papel do PowerPoint, mas é na vida real, é na consistência da entrega, na consistência das trocas que a gente vai construindo marca. Legal. Thaís, te ouvindo falar de branding, que é encantador, a gente ficaria aqui horas te ouvindo falar sobre isso. Recentemente vinculou um filme da Nike, foi top trending, né? Trend topics aí de audiência e uma história bacana, contando toda a história da Nike desde o início, tudo, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas eu queria entender, além dessas questões todas que você falou, a construção de uma marca, na tua opinião, precisa do quê? Além de propósito. Eu digo no tocante às pessoas que estão envoltas nesse projeto. Para você, quais seriam os pilares principais para tocar esse projeto? Acho que comentei um pouquinho rapidamente, mas primeiro precisa ser uma verdade, certo? Então, tudo que é construído nessa plataforma de marca, nesse ecossistema de marca, ele precisa ser uma verdade. Então, e misturado uma verdade com o que a gente pode entregar, mas uma verdade de onde a gente pode chegar. Porque senão você está falando de uma marca só que não tem consistência para frente. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O ponto de partida é ter essa clareza do que a gente quer ser, do que a gente é. E o segundo é como é que a gente faz para entregar isso. Então, acho que a gente comentou muito rapidamente aqui, mas de experiência, de entrega e de consistência. Então, eu resumiria muito rapidamente para também não fazer o detalhamento de cada um. Mas uma clareza do propósito, de onde, né, personalidade, o que a gente quer ser. O segundo, um cuidado na execução que entregue isso o tempo todo. E a execução, eu estou dizendo, não é a execução de uma campanha, é a execução de um produto, de uma embalagem, execução do preço, execução da distribuição, execução da logística. O que essa atmosfera de marca, como é que a execução tem que ser? E acho que isso você vê assim, o quanto a Apple fez, na embalagem já tem uma mudança. Ela já vem com uma característica de quase um presente, de uma aquisição. Então, a execução é algo que precisa entregar essa proposta de marca. E para mim, um terceiro item importantíssimo nisso é a consistência. Porque eu não posso fazer isso só uma vez, só às vezes. Perfeito. Ou só para algumas pessoas. Porque aí a marca, ela fica bamba. Então, para mim, tem isso. A clareza do objetivo, do que a gente quer ser, de todos os itens da plataforma de marca, uma execução que entregue isso e uma consistência que garanta. Isso, claro, que é uma coisa viva, tá certo? Por isso que a gente fala em rejuvenescimento de marca, em evolução de marca. Então, é algo que o tempo todo ele tem que estar se olhando. E se você for ver a própria jornada da Nike, né, que você trouxe a Nike, ela é isso. Ela não nasceu fazendo o que ela está fazendo hoje. Ela foi entendendo que espaço ela podia ocupar, o que ela ia ser relevante, e ela foi adaptando a execução e a consistência. Né? Então, é uma empresa de tênis de corrida. Tão somente. Exatamente. Tão somente. Com um share pequeno no mercado, né, americano. Fantástico. Nada. Ei, fera, anotou a receita do bolo? Se não anotou, dá tempo ainda, viu? Dá tempo. Volta um pouquinho. E ouve de novo. Nós estamos indo para o final do nosso programa. Ainda dá para a gente bater um bom papo.
Vamos Eu lá. queria dar uma puxada nessa coisa toda do marketing da comunicação, um pouco para a tecnologia. Inteligência artificial está aí para apoiar muitas tarefas que são feitas pelas pessoas e que às vezes incorrem erros, né? Como é que você tem visto e utilizado ferramentas que favorecem o trabalho dos redatores, do desenho? Eu estou abismado com algumas ferramentas que eu vi Uhum. funcionando, de fazer um desenho. Você coloca lá um prompt adequado e vem ali até um desenho, uma coisa melhor. Como é que a criatividade das pessoas, aquilo que sempre foi o estalo do marketing, aqueles insights, com a chegada da tecnologia? Penso que positivo, mas eu queria ouvir uma profissional consagrada no mercado, acostumada a fazer esse tipo de trabalho. Uhum. O que você acha disso? Tema polêmico e atual. Eu tive esse ano no SXSW, né? E foi assim como o ano passado se falava de metaverso, tá certo? Que todo mundo só sabia falar de metaverso. Esse ano o tema foi inteligência artificial, né? Então, não querendo só usar inteligência artificial, mas pensando em tecnologia, eu acho que não tem uma área que não possa ser beneficiada com inteligência artificial. O que eu tenho para dizer não é algo novo, tá certo? Inteligência artificial aí tem décadas que estão sendo tá sendo falado sobre isso. O que eu acho é que realmente o ChatGPT abriu uma oportunidade da inteligência artificial, que é dar camadas quase que de interpretação, ou seja, não é simplesmente de execução de se eu tiver 2 mais 2 sempre dê 4, quase um Excel, né, não é a inteligência artificial do ChatGPT, enfim, não é uma inteligência matemática, tá certo? Ele tem uma inteligência de interpretação, uma inteligência outras camadas. E eu acho que aí vem a grande contribuição. Porque como é que a gente está tratando isso na minha área e eu vejo o mercado ainda conversando? Primeiro a gente tem que experimentar, né? Experimentar. Quais são? Tem ferramenta de texto, tem ferramenta de imagem, tem ferramenta de automação, E tem, vídeo, né, Thaís? tem tudo. Qualquer coisa você tem hoje inteligência artificial. Mas é isso. Por ser um hype, tem muita coisa que você vai ter que fazer o filtro. Porque tá surgindo de tudo, tá certo? Então, como é que eu vejo? Eu vejo como quem souber usar vai ganhar muita produtividade. A gente hoje já usa para algumas questões de conteúdo, de forma a gente está experimentando, né? Porque quando a gente fala de construção de marca, tem um pouco isso. Né? Tem algumas premissas ali que às vezes tem uns detalhes que será que dá, será que não dá? Mas a gente está experimentando e está vendo que dá. Tem coisas que a inteligência artificial está trazendo eficiência, que é outra palavra do mundo, principalmente no mundo economicamente aí em crise. Então, quando você fala que você ganha tempo, ganha qualidade, ganha redução de custo, não tem como não ter espaço em inteligência artificial. Então, eu vejo como inevitável, mas tem que ser testada. Então, acho que quem está falando que, não, isso aqui vai roubar emprego, eu acho que algumas pessoas sim. As pessoas que não conseguem tornar o seu trabalho diferencial por existir, assim como, né, no Fordismo também tem uma revolução industrial, eu acho que a inteligência artificial vai tirar muita gente do mercado, mas acho que não profissões. Eu acho que a gente vai ter jornalistas ainda, porque todo mundo fala assim, agora não vai ter mais jornalista. Gente, pelo amor de Deus. Como não? Se o jornalista for substituído, se o designer for substituído por inteligência artificial, significa que a gente realmente está perdido, tá certo? Mas o que eu tenho experimentado é que tem algumas questões ainda que a inteligência artificial não resolve, e que, mesmo que ela resolva, o capital humano dá um exponencial para a inteligência artificial. Então, essa é um pouquinho da minha visão, não é só o que que eu estou vivenciando, mas é o que eu acredito. Eu acho que a inteligência artificial vai criar uma base de eficiência magnífica, vai provocar as pessoas para descobrirem qual é realmente o incremento intelectual que o profissional vai dar, e aí você vai dar entregas exponenciais. Então, eu vejo com bons olhos. Claro que tudo depende do uso, tá certo? Mas aí, gente, vamos ser mais otimistas, né? Tem muita coisa já ruim acontecendo. Vamos usar isso pro bem, que acho que tem bons frutos para todo mundo. É isso. Sensacional. Muito bem. Thaís, eu vi uma vez de uma grande profissional de comunicação, nossa conhecida,
Ela falou assim, a comunicação boa, ela informa, mas quando ela é ótima, ela incentiva as pessoas a agirem. Posso entender com isso que a comunicação tem um papel muito maior e muito mais relevante do que apenas comunicar? Ah, com certeza. Não tenho dúvida. Acho que eu sou uma defensora disso. Como acho que a matéria-prima da comunicação é comunicar, né? E a gente está falando aqui de incremento. Eu acho que a comunicação bem feita, ela tem realmente o poder de engajar, de transformar e de alavancar iniciativas, né? Porque a comunicação, assim, ela ajuda a construir, ela ajuda a esclarecer. E quando isso chega em alguém, claro que depende desse alguém, mas ele abre, né? Igual a educação, né? Ele abre acho que oportunidade para aquela pessoa que recebeu a educação e tem a informação, a comunicação, possa usar aquilo para muito mais. Então, eu acredito super. Eu também. Um parênteses. Foi ela que me disse isso. Foi, né? Por isso que você perguntou. Bom, pessoal, a gente agradece muito aqui a presença da Thaís. Foi uma aula de comunicação, marketing, branding. Você é sim uma autoridade, você falou que não, mas é uma autoridade no assunto. Além de agradecer, eu queria pedir para você fazer as suas últimas considerações, a sua mensagem, o papo reto, a visão, tá certo, Andrade? Pode já ser nessa palavra. Isso. E você quer fazer Não, de forma alguma, por favor, meu irmão. Então fica para você fazer a despedida e mandar a sua mensagem, aquilo que você acha que pode estar de insight para as pessoas, de ideia, aquilo que você quer deixar de recado no final. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que agradecer de novo vocês, né? Assim, um papo delicioso. Eu ficaria aqui realmente horas, porque eu gosto de falar sobre isso, gosto de falar com uma boa italiana. Mas assim, acho que uma mensagem, gente, o que eu faria é, a gente sempre pode alguma coisa a mais, né? Essa coisa eu sou uma pessoa muito inquieta no sentido disso, né? Então, tô sempre vendo o que mais na área a gente pode fazer, que nova frente a gente pode abrir. E eu acho que essa inquietude tem me feito refletir que não é uma inquietude no sentido de achar as coisas insuficientes, mas de gerar transformação. E eu acredito muito que a partir do indivíduo a gente gera transformações maiores, né? Então, até por filosofia de vida, eu vejo algo que quando a gente muda, a nossa casa muda, nossa família muda, o nosso ambiente muda. Então, é meio que eu gosto muito de seja a transformação que você quer ser, né? Mas mais do que isso todo mundo tem uma potência dentro de si que, se ativada, é um foguete. É isso. Então, vamos dar o primeiro passo. É isso. Obrigado, bem. Thaís. Obrigada a vocês de novo. Gente, obrigada Valeu. pela audiência e pela paciência. Aí, tamo junto, galera. Valeu. Para o alto e Valeu, pessoal. avante. Valeu.